Falando um pouquinho sobre discipulado e sobre essa questão de paternidade, nós vemos também no Novo Testamento, quando Paulo fala ao seu discípulo Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, Paulo diz: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Algo parecido também em Tito, capítulo 1, verso 4. Paulo diz quase a mesma coisa, dizendo: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. E comum aqui não é fé simples. Fé comum, ou seja, a mesma fé que nós temos, em comum, em comunhão. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Paulo, veja, ele trata os seus discípulos como filhos. Ele tratou todos assim? Não. Porque há níveis de relacionamento. Esses dois aqui, provavelmente, se apegaram a Paulo. E houve ali uma crescente de comunhão, até que Paulo reconhecesse eles como seus filhos na fé. Vamos avante. De novo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, Paulo diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Amém? E por fim, ele diz no verso 2, 2 Timóteo 2:2: e o que é de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a quem? A homens fiéis, que sejam o quê? Idôneos, para também ensinarem os outros. Aqui Paulo está dizendo a Timóteo: meu filho, aquilo que eu passei para você, da forma que eu ensinei para você, encontre homens que são fiéis, encontrem homens que são idôneos. Isso aqui é escolha, irmãos. Isso aqui não é dado a qualquer um, de qualquer maneira. Essa ligação que Paulo teve com Timóteo, ele está ensinando ao seu discípulo: escolha. Escolha. Pastor, mas isso tem embasamento bíblico? Sim. Em muitos momentos você vê que o próprio Senhor Jesus só deixava entrar Pedro, Tiago e João. Níveis de relacionamento que são estabelecidos. Eu tenho ensinado, e alguns já aprenderam, que a intimidade é um presente, não é uma obrigação. Você deve permitir que tenha intimidade com você quem merece, porque você dando a mesma coisa a todos, você será injusto, porque nem todos merecem a mesma coisa. Tem gente que merece menos, tem gente que merece mais. E alguém um dia falou assim: pastor, discordo, porque o Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas para salvação, irmãos. Amém? Para salvação, isso está correto. Ele não faz acepção de pessoas para salvar, mas para intimidade. Quantos homens foram chamados de amigo de Deus? Quantos? Vocês estão lendo a Bíblia, né? Você ainda é crente, né? Amém. Quantos? Só um, meu filho. Apenas Abraão foi chamado o amigo de Deus. Quantos homens da Bíblia foram chamados homens segundo o coração de Deus? Só um. Quem? Davi. Amém? Quantos na Bíblia foram chamados de profeta chorão? Só um. Quem? Jeremias. Quantos discípulos foram chamados de o discípulo amado? Quantos? Só um. Quem? João. Embora só apareça isso na própria escritura de João. Só ele botou isso: o discípulo amado, o discípulo que Jesus amava. Em outro lugar não tem. Mas e daí? Era assim que ele se sentia. Amém? Era assim que ele sentia o seu relacionamento com Deus. Então, queridos, para fazer distinção em relação à intimidade, sim,
Existe isso. E por que isso é importante, pastor? Porque nem todas as pessoas ouvirão você como um filho deveria ouvir um pai. E por isso ele disse: escolha. Isso quer dizer que todos os filhos ouvem seus pais? Ah, se fosse. Mas deveriam. É assim que Salomão diz: deveriam. Amém? Isso depende de muita coisa? Sim, muita coisa. Mas é assunto para outro dia. Hoje eu queria que você guardasse uma coisa importante. Salomão classifica que o conselho de Davi estava baseado em 3 pilares. Quantos? 3. Quais são? Sabedoria, inteligência e conselhos. Uma vez mais, sabedoria, inteligência e conselhos. Diz o texto sagrado, voltando a Provérbios 4, verso 4 e 5, Salomão diz: e ele, o pai, né? Davi, ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras onde? Retenha as minhas palavras onde? No coração. Por que não na mente? Sabe dizer para mim? Deveríamos reter na mente, na memória, na lembrança. Mas por que não na mente e no coração? Porque gravado no coração, quando aquilo que você diz é anexado a um sentimento, você nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Toda e qualquer pessoa. Aqui é uma chave de sabedoria, quem quiser anotar faria bem. As pessoas não lembram exatamente do que você diz, mas elas lembrarão para sempre como se sentem quando você diz. Não importa quem é você. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa gentil, educada, singela, pacata, serena. Mas se você disser qualquer coisa que magoe alguém, a pessoa nunca mais vai esquecer daquilo. Porque aquelas palavras ganharão um novo sentido, porque estarão envoltas, haverá um invólucro de sentimentos. E elas vão lembrar por causa do que sentiram. Amém? Tanto faz se é um sentimento bom ou um sentimento ruim, mas elas vão lembrar por causa do que sentiram. Alguém aqui já foi surpreendida com alguma homenagem assim que bateu lá na sua alma, assim, impactou você? Já aconteceu? Alto assim para me ver você. Homenagem. Pastor, poxa, eu lembro até hoje. Você lembra? Exatamente. Quem já faz muito tempo já? Pastor, faz muito tempo, mas eu lembro. Pois é. Isso fica marcado. Então ele disse: retém as minhas palavras no coração. Guarda os meus mandamentos, disse Davi, e vive. Verso 5, atenção a ele. Ele diz: adquire o quê? Sabedoria. Conquiste, adquira, ganhe, lute, granjeie sabedoria. Adquire, o que mais? A inteligência. Veja que ele separa uma coisa da outra. E não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca, ou seja, conselhos. Então, Davi estabelece para Salomão um princípio de 3 pilares, um tripé, de como ele deveria buscar conhecimento para que a sua vida fosse uma vida melhor. Nós aprendemos aqui, irmãos, que todo problema é um problema de falta de sabedoria. Todo. Não existe um que você diga assim: pastor, esse aqui não é. É também. Qualquer um, não vou nem listar aqui não, porque qualquer um deles é falta de sabedoria, nossa ou de outro. Amém? Nem sempre é nossa. Verso 6, ele diz: não desampares a sabedoria.
Interessante isso. Porque Salomão, ele trata a sabedoria como se ela fosse um ente, uma persona. Não desampares. Como é que eu vou conseguir desamparar a sabedoria? O que você acha?